Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Estamos começando mais um Conecta Terceiro Setor, uma iniciativa da Fundação José de Paiva Neto e também um espaço de muito aprendizado, muito conhecimento sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, nosso querido terceiro setor. Sempre lembrando, para você que nos acompanha já sabe, para você que está chegando agora, primeiro setor é o governo, segundo setor empresas, indústrias, e o terceiro setor, as associações, as fundações, os movimentos coletivos, as organizações religiosas, enfim, todos aqueles que trabalham todos os dias para a construção de uma sociedade mais justa, mais inclusiva, mais solidária. E na nossa conversa de hoje, nós vamos aprender mais sobre o prêmio Melhores ONGs. E antes de passar a palavra para o nosso convidado, já gostaria de pedir a você que compartilhe esse vídeo para que a gente possa aumentar ainda mais esta corrente do bem para a valorização e fortalecimento das organizações do terceiro setor. Bom, estamos aqui com o Sérgio. Sérgio, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigado. Super feliz de estar aqui hoje com vocês. Maravilha, a gente também feliz e para saber ainda mais um pouquinho até dos bastidores do Prêmio Melhores ONGs, né? E o Oscar, né, da premiação, para além do Oscar, na verdade, aqui, né? Mas, antes de mais nada, por favor, se apresente ao nosso público. Certo. Bom, eu sou o Sérgio Denez, sou gerente de marketing da Certificadora Social, que é essa instituição aí que está por trás do Prêmio Melhores ONGs e também de outras iniciativas no setor social. Eu sou um profissional de relações públicas, então meu campo de estudo é a imagem, a reputação, é a comunicação social e tem tudo a ver com o nosso bate-papo hoje, né? Se conecta completamente com o propósito do prêmio. E é isso, eu estou no terceiro setor há um tempinho, fiz algumas coisas legais já, além das iniciativas além das iniciativas conectadas com a certificadora social, também já participei do Dia de Doar, enfim, voluntário também em organizações, e é dessa forma aí que eu me conecto com o terceiro setor e super contente de estar aqui falando para vocês um pouquinho mais sobre o prêmio. Muito bom, muito bom. Quer dizer, carreira no terceiro setor, né? É isso, um misto ali de terceiro setor com mercado corporativo, a gente vai coletando ali as habilidades. Tá muito bom, muito bom. Bom, primeira pergunta mesmo assim do início. Por quê? Não por quê, mas você pode nos contar um pouco como começou o Prêmio Melhores ONGs? Show. Começou de uma necessidade das organizações sociais serem mais confiáveis, né? Então, as iniciativas da certificadora social estão voltadas para essa necessidade muito específica e comum a todas as organizações, né? Confiabilidade. E o prêmio ele surgiu nessa necessidade de não só ajudar a impulsionar a confiabilidade das organizações, fazendo ali uma seleção de quais são as mais bem reconhecíveis, né? Digamos assim, mas também da gente entender o que que é qualidade no setor, quais são as boas práticas e, de certa forma, também ajudar a subir a régua do setor social, né? Então, digamos assim que o propósito da criação são esses, né? O reconhecimento, a inspiração, então são 100 organizações todos os anos que estão ali nesse lugar de destaque, né? E também subir a régua do setor através ali da provocação que a gente faz do que a gente está compreendendo naquele ano como excelência de gestão, de transparência, enfim, de todos os aspectos e as minúcias ali que a gente avalia dentro do prêmio. São quantas edições já feitas? Estamos na 9ª edição atualmente e é um momento muito bom do prêmio, um momento muito lindo em que a gente começa a atuar internacionalmente. Então, nesse ano a gente fez as 2 primeiras edições internacionais, no México e na Colômbia, mas também a gente tá crescendo para fora e crescendo para dentro, né, a gente está falando dessa forma. Então, a nossa atuação nacional também está se expandindo, então a gente está começando a ter edições específicas em algumas regiões do Brasil, né. Então, aqui nesse ano a gente fez celebrações em São Paulo, Minas Gerais e também no Rio Grande do Norte, e até 2027 a gente quer estar em todas as unidades federativas no Brasil também. Então, 9ª edição com muitas novidades nesse ano. Muito bem. Então você tem uma edição nacional e essas edições regionais onde participam organizações do próprio estado ali, ou da região do estado. Do próprio estado. A gente está dessa forma, né? A gente está brincando que estamos pouco a pouco passando de um formato Oscar para um formato Miss, né? Que a gente não só tem a celebração nacional, isso a gente vai continuar tendo, né? Mas a gente quer estar em conexão com os territórios.
e queremos chegar em estados em que muitas organizações, isso a gente escuta, tá, delas, infelizmente não se acham merecedoras nem de se inscrever para a edição nacional. Acontece isso, por mais que a gente fale que não é bem assim. Eh, mas o propósito é realmente fazer esses reconhecimentos regionais e fazer com que essas organizações brilhem ali no seu território, que elas inspirem também outras organizações. Então, esse ano foi o primeiro ano que a gente rodou nesse formato, fazendo essas celebrações, mas a gente quer estar em 10 estados no próximo ano e assim até estarmos presentes fisicamente com uma celebração em todos os estados brasileiros. E como foram essas recepções nesses 3 estados iniciais? Foi muito positivo. A gente começou, eh, com o público mais consolidado, que é São Paulo, né, então a gente está aqui fisicamente também, né. Era uma necessidade que a gente tinha observado já de ter esses reconhecimentos regionais, justamente para entender não só quais são as especificidades de cada região, né, mas também de conseguir reunir essas pessoas, né. Tem uma história legal, assim, do início do prêmio, né, na primeira edição, que um feedback que marcou a gente muito positivamente foi sobre como a gente conseguiu juntar diferentes organizações, né. Então, assim, organizações de saúde costumam conversar com outras organizações de saúde. Tem encontros, tem eventos online, né, mas dificilmente a gente consegue reunir organizações de diferentes peculiaridades, causas, né, então a gente consegue reunir essas diferentes organizações, e também não só para falar de problema, né, que, enfim, a gente tem que falar dos problemas, claro, né, mas a maior parte dos eventos são focados no que a gente tem que fazer, né, e não no que a gente pode celebrar e olhar do que tem sido feito de bom, né. Então são essas necessidades que fizeram a gente, se conectar com esses territórios. Em São Paulo foi um evento à parte super de sucesso, em Minas Gerais a gente esteve junto com o Enates, né, e a gente se encontrou lá Sim. inclusive, e aí foi um momento de celebração dentro do evento. E no Rio Grande do Norte a gente teve um eventão, assim, com música, com bastante coisa legal, e aí também o momento de celebração. Então, eh essas organizações que foram celebradas são as organizações finalistas do prêmio, né, então a gente, Da edição nacional. da edição nacional, exatamente. Então o que a gente fez na prática foi, fazer essa seleção de quem passou para a segunda fase e ali fazer um reconhecimento entre aquelas, com ajuda e apoio dos nossos jurados, claro, com base na primeira fase, e dessa forma a gente consegue chegar em lugares e reconhecer algumas organizações que merecem o seu devido destaque, mas entre 100 organizações, às vezes, a gente não consegue dar o devido brilho para todas, né. A gente gostaria, mas é um pouco disso. Vou aproveitar uma fala sua sobre organizações que acham que não podem sequer se inscrever. Hum. Por favor, desmistifica um pouco isso pra gente. Pois é, tem muito disso. Toda semana eu converso com organizações que perguntam do prêmio e falam: "Ah, poxa, um dia eu quero estar lá". E claro, né, para você ser reconhecido entre as 100 melhores ONGs do país, é necessário que você tenha um trabalho robusto, né, assim, é uma concorrência, digamos assim. A gente não gosta de colocar no lugar da rivalidade, mas claro que é uma competição. Mas existe essa coisa de que somente organizações grandes, muito consolidadas, que existem há muito tempo, conseguem, sequer participar, ser finalista, e isso não é verdade, né. Primeiro que no nosso método avaliativo a gente não mensura, digamos assim, que volumes. Então, por exemplo, não tem uma pergunta que: "Poxa, você precisa ter 1 milhão de captação, X milhões de captação no último ano". A gente não está interessado nesse volume, a gente está muito mais interessado em como que isso é conduzido, quais são as fontes de renda da organização, né, como que isso é dividido, de que forma isso dá a sustentabilidade que a organização precisa, né. Então, é muito mais sobre como isso acontece do que qual é o volume. E eu acho que só por essa lógica dá para compreender que a gente não está interessado em premiar somente as grandes. E na prática isso acontece, tá? Então a gente tem organizações de diversas causas, localidades e tamanhos e tempo de fundação e de operação como as premiadas, né? E
É importante você se inscrever no prêmio não só pelo reconhecimento, mas também pela jornada, né. Então, é um processo em que você tem que, eh, fazer um levantamento de muitas das informações sobre a sua organização, refletir sobre vários pontos que a gente acaba ali provocando no formulário de inscrição, né. E esse processo é importante para que as organizações consigam fazer esse diagnóstico, entender ali o que que elas estão, fazendo, qual que é a aderência delas ao que a gente ali está cobrando como excelência, né. Mas também o processo de devolutiva do prêmio, né, que nesse ano, inclusive, a gente vai fazer uma devolutiva individual para todas as organizações inscritas. Então, é um processo engrandecedor, não só o resultado, mas também a jornada. E ótimo esse espaço aqui para desmistificar um pouco disso, que não são só as grandes que podem, estar entre as 100 melhores. A gente tem organizações de todos os tipos, tamanhos, e Todas as partes do Brasil? de todas as partes do Brasil, com Muito muita bem. felicidade. Muito bem, muito bem. E quem que analisa, né, quem que faz o check-in ali, a pontuação, para saber se a organização atendeu ou não aos critérios do prêmio? Perfeito. As inscrições estão sendo feitas com Prozas, né, então através da plataforma deles. A gente tem então uma primeira etapa que é uma etapa quantitativa. Então existe esse formulário com mais ou menos 70 perguntas de todas as naturezas para identificar ali a história dessa organização, como ela se comporta e está estruturada. E após essa análise mais quantitativa, a gente tem uma etapa que é qualitativa com os nossos jurados convidados. Então, são 20 jurados, especialistas no terceiro setor, grandes nomes, muitos, todo mundo conhece, que estão em todos os eventos ali como palestrantes. E essa é uma lista pública, tá? Inclusive, a gente está soltando, na semana que a gente está gravando aqui no nosso Instagram, a lista com todos os jurados. Então, a gente faz o convite para essas pessoas avaliam ali, cada um número de organizações. Então, a gente tem uma avaliação do que eles já responderam, do que a gente pede também na segunda etapa. E assim eles atribuem notas também. Então, uma avaliação de pessoas ali, especialistas do setor, identificando os pontos específicos, aí está tudo transparente no edital, enfim. Eh, para além disso, a gente tem uma parceria com a Júnior Pública da FGV e eles fazem a parte de análise documental. Então, tudo que as organizações mandam para a gente passa por uma verificação também minuciosa, e aí, em parceria com a FGV, eles realizam esse trabalho junto conosco de fazer a verificação ali da veracidade de todos os documentos, enfim. Então, é dessa forma que ocorre, a gente tem esses 20 jurados aí conosco. Essas 70 perguntas, elas, na tua opinião, elas são melhor respondidas por qual função dentro da organização? Olha, é muito interdisciplinar. O que a gente recomenda é que no processo de inscrição exista não somente uma pessoa responsável, e é claro que é bom ter alguém ali que toque esse projeto, mas que essa pessoa também tenha conexão com as outras áreas dentro da organização. Justamente porque a gente vai perguntar coisas de diversos setores ali. Então, vai ter coisas sobre captação, sobre governança, coisas que são mais contábeis. Então, é bom que tenha essa figura de liderança ali na inscrição, né? Mas é bom que isso seja feito com todo mundo. Então, o que a gente sempre fala é de reunir ali uma galera que tem conexão com cada uma dessas especificidades dentro da organização e conduza junto. É comum uma organização que ganhou em um ano ganhe no próximo? É comum, é comum. A gente tem organizações que já foram premiadas em todas as edições, por exemplo. E isso é muito legal, assim, é um grande indício da continuidade do trabalho bom que aquela organização está fazendo ao longo dos anos, Mas ela né. tem de fazer uma nova inscrição, Sempre uma nova inscrição. começar do zero. Exatamente. Todos os anos há um novo formulário, a gente sempre tem novidades também no questionário, justamente para estar em dia ali com o que a gente entende como excelência no setor, né, então sempre tem alguma novidade. Mas sim, tem organizações que estão com a gente todas, colecionam todos os troféus, é muito legal ver. E também tem aquelas que não se repetem, ganham um ano e não conseguem a conquista do prêmio no ano seguinte. Exatamente. Por que será?
Olha, eu acho que existem fatores específicos da organização, né? Mas também a gente precisa entender que o prêmio ele é uma concorrência, né? Então, a gente recebe todos os anos mais de 1.500 inscrições e, bom, você está ali concorrendo com 1.500 organizações para estar entre as 100, né? Então, por mais que você não consiga ali o mérito de estar entre as 100 melhores, você tem um trabalho bom ainda. Infelizmente, às vezes a gente tem essa flutuação. Então, tem organizações que aparecem de 2 em 2 anos, um ano sim, outro ano não. Acontece. Então, tá. E você acredita que leva-se quanto tempo, de horas mesmo, né, para preencher o formulário com, maestria? Olha, bom, nesse ano foram 70 questões, né? Então, assim, realmente demora um pouco e a gente tem um prazo de submissão longo, né? Nesse ano, se eu não me engano, foi uma janela de 3 meses para a organização se inscrever. Assim, a gente faz toda a comunicação, mostra, pessoal, vamos abrir, as datas estão aqui, esse é o formulário, e aí as organizações têm um tempo para entenderem o que que a gente está cobrando e se prepararem, né? Eu não sei se eu consigo metrificar assim em termos de horas, né? Um tempo aproximado. Um tempo aproximado? Olha, eu acho que deve levar para preencher com qualidade de cabo a rabo umas boas 4 a 5 horas. Então é completamente perfeito, assim, é completamente possível que organizações de todos os portos participem. Completamente. Eu acho que é isso, é você identificar o que está sendo cobrado ali e você demandar também para o resto da galera, né? Então, é o que eu falei anteriormente de se você não tem informação do setor de captação, de mobilização, você tem que ir atrás e convidar as pessoas a participar com você, né? E, assim, eu não acho que deve ser só a responsabilidade de uma pessoa, porque o mérito de vencer, né, de estar entre as 100 melhores é de toda a organização. Então, isso tem que ser algo é, comum. Eu acho que tem que ter esse espírito de vamos juntos conseguir, vamos juntos conquistar isso. Isso é muito legal, porque a gente vê durante o prêmio os sorrisos das equipes, né, que Sabe? estão lá participando da premiação. Sérgio, a gente está falando dos sorrisos durante a premiação, né. Você tem histórias daquelas organizações que já conquistaram e que aproveitaram para o bem o prêmio Melhores ONGs no dia a dia delas? Olha, são muitas histórias positivas que a gente recebe todos os dias. É, isso, claro, tem mil formas de você aproveitar esse grande aval, essa grande chancela que o prêmio fornece para as organizações, né? E a gente gosta muito, inclusive, de observar a criatividade das organizações conduzindo isso, né? Mas a gente percebe que essas organizações elas conseguem usar isso para fortalecerem a sua confiabilidade, né? Como eu falei anteriormente. Então a gente escuta muitas histórias de organizações que conseguiram captar com mais facilidade, conseguir editais e doadores físicos também, a partir do trabalho, não, claro, é um trabalho de marca que ultrapassa você vencer ou não um prêmio, né? Mas que isso é usado como uma grande ferramenta para a imagem da organização. E aí, de forma prática, né, isso se traduz em milhões ali de formas e formatos, né? Então, a gente tem organizações que colocam fisicamente o logo, né, do Prêmio Melhores ONGs ali, e o troféu na sede, em materiais de comunicação, que dentro ali de editais, né, quando vão apresentar a organização, os reconhecimentos, colocam isso como um grande fato, e é um grande fato mesmo, e redes sociais, então o impacto é muito positivo. A gente observa também, principalmente as organizações que atuam em regiões específicas e remotas do Brasil, isso faz muita diferença, né? Quando a gente está no cenário de São Paulo, são muitas organizações e de fato aqui é onde se concentram a maior parte, não só de população, mas também de organizações, né? E quando uma organização é reconhecida no interior do Rio Grande do Norte, por exemplo, a gente consegue identificar ainda mais o impacto disso. E por isso, sabendo dessas histórias, a gente gosta muito de provocar as organizações a se inscreverem, né? Porque realmente faz diferença. É dessa forma que a gente já viu organizações conseguindo grandes convênios, conseguindo doadores corporativos também nessas regiões, através desse reconhecimento, né? Mostrando ali, oi, tudo bem? Olha só o que eu consegui. Isso daqui é fruto do meu trabalho que ele merece ser apoiado, né? Então, sim, são histórias
muito positivas que a gente escuta. Alguém está chancelando, o trabalho que a gente realiza, né. Exato. Isso é muito interessante. Para vocês, o que significa uma organização divulgar que ganhou o prêmio Melhores ONGs? Bom, significa que essa organização, primeiro que ela atende a altos critérios ali de excelência na sua gestão, né? É muito comum no nosso setor as organizações que são feras na causa, mas que acabam pecando na gestão. Uma coisa comum e o trabalho de vocês aqui é justamente um pouco disso, de fortalecer essa parte com as coisas que vocês oferecem de conteúdo, de formação e, enfim. Então já vou aproveitar o gancho, já fazer a propaganda aqui que o Faça. Sérgio está falando. Acessem os cursos da Escola Aberta do Terceiro Setor, www.escolaberta3setor.org.br. São cursos gratuitos de capacitação, formação, atualização sobre o dia a dia do trabalho das organizações da sociedade civil. E também as edições do Conecta Terceiro Setor. São aí dezenas e dezenas de entrevistas que visam justamente aprimorar e divulgar ainda mais o desenvolvimento institucional das organizações. Volta a palavra com você. Então, além delas serem aderentes a esses critérios rigorosos do prêmio, né, sobre gestão e qualidade, enfim, não serem só feras na causa, mas também na gestão, existe uma questão de competição, né? Então, são as 100 melhores ONGs daquele ano. E isso te coloca em um lugar eh, de muito destaque no país, né? Então, a gente tem, bom, são dados públicos de 900.000 organizações sociais, a gente fica até um pouco duvidoso quanto à veracidade desse número, né? Mas dentre esse número, então, são as 100 melhores de destaque e você tá entre elas, né? Isso daqui não é pouca coisa não. A competição ali, ela é grande. Você citou também que vocês vão dar apoio às organizações que participarem, mas que não ganharem, né? É como se fosse um trabalho de formação contínua? Como que vai ser isso? É uma devolutiva que a gente vai fazer, né? A gente já faz isso aí há alguns anos, essa devolutiva da inscrição. Nesse ano, a novidade é que essa devolutiva vai ser ainda mais individualizada. Individualizada e para todo mundo que se inscreveu no prêmio. Então, o que que vai acontecer? Essas organizações que se inscreveram vão receber no seu e-mail uma devolutiva sobre a inscrição. Então, o que que eles colocaram ali, o que que a gente identificou dentro do processo do prêmio como a boa prática que ali ela deveria ter tido, né? Então, quase como se fosse um gabarito. E dessa forma, né, nessa devolutiva individual, a organização consegue compreender o que de repente faltou para ela estar entre as 100 melhores, né? Isso é importante porque desse documento podem sair diversos projetos, né? Então a organização entende que aquelas são as suas fortalezas, aquelas são as suas fraquezas e dessa forma ela consegue avançar aí com o seu desenvolvimento institucional. Entendi. E todo esse trabalho mantido, feito pela certificadora social. Exatamente. Fala um pouquinho pra gente o que é a certificadora social. Bom, a certificadora social é essa instituição que está por trás do Prêmio Melhores ONGs, né, e também de algumas outras iniciativas no setor social, como o Selo do Ar, que eu acho que é um nome conhecido também ligado a nós. O Selo do Ar é uma certificação e foi com essa certificação que a certificadora social iniciou seus trabalhos há mais ou menos 13 anos atrás, de demandas muito parecidas com o prêmio, né, de não só estimular o setor e subir a régua, mas também de fazer esse reconhecimento para as organizações que são aderentes a essas boas práticas que a gente compreende no setor, né? São mais de 500 organizações que já foram certificadas por nós, né? Dentro dessa janela aí de 13 anos. E hoje o Selo do Ar, ele é a certificação mais importante dentro do setor, né? Mais reconhecida já por empresas, por editais, por doadores físicos. É um processo também rigoroso, assim como o prêmio de avaliação, em que a gente faz uma auditoria baseada hoje em 41 critérios. Além disso, a certificadora social atualmente também está trabalhando com outras certificações. A gente compreende que o Selo do Ar ele é uma certificação mais complexa e robusta, então a gente desenvolveu nos últimos anos certificações para organizações que estão ali no processo de desenvolvimento institucional. Também temos certificações para fundações, mais recentemente para captadores de recursos, em que a gente faz em parceria com a BCR e com a FGV.
Então, o nosso trabalho é esse, é de certificar. Olha só, que o nome é bem fácil de entender o que a gente faz, né? As próprias palavras se explicam, né? Exatamente, mas a gente trabalha então todos os dias para certificar que o setor social ele tem esses padrões de qualidade e a partir disso então a gente faz esse reconhecimento das organizações e de uma forma bem prática falando, então as organizações conseguem chegar nos seus públicos com muita mais confiança, com uma melhor reputação e também mais bem preparadas para os desafios do terceiro setor. Afinal de contas, elas passaram por esse processo aí de avaliação, né? E é um processo transformador. A gente sempre comenta isso com as organizações e escuta boas histórias nesse sentido também. O selo do ar, ele também tem fases, também tem critérios, tá, de, por exemplo, início por meio de um formulário? Como que funciona? É diferente do prêmio, né, que existe ali um processo de concorrência, né, que é um edital que a gente abre, a certificação não tem isso. A certificação ela está disponível todo o tempo do ano ali para você realizar a inscrição e desculpa. E a organização, então, ela faz a inscrição, paga uma taxa de inscrição e ela é avaliada com base em 41 critérios. É uma avaliação bem 360 também, então ela, na prática, avalia a governança, a captação, a parte contábil, parte de comunicação, recursos humanos. Então, a gente faz uma auditoria ali em tudo que a organização faz, né, no cotidiano dela, e para testar se ela tem gestão, se ela tem qualidade em gestão e transparência, basicamente. Então, não tem etapas, fases, é um processo de auditoria em que a organização se prepara, faz a inscrição, faz a submissão ali de todos os documentos que a gente pede e aí aguarda pela devolutiva, né? A gente faz uma devolutiva também no caso da certificação. É mais uma chancela, para o reconhecimento do trabalho da organização, né, atestar a confiança daquela organização, mas eles estão ligados, eu preciso ter o selo do ar para concorrer ao Melhores ONGs ou não? Não, não tem essa ligação direta, são iniciativas complementares, mas não tem essa interdependência, né? A gente recomenda muito porque as organizações não foquem somente na conquista de uma desses dois elementos, né? Primeiro que o prêmio é um prêmio, existe uma concorrência, então, por mais que você seja uma organização, assim, excelente, que você tem, de fato, todas o que a gente identifica ali eh, como excelência, você está concorrendo com outras organizações para um prêmio, né? Então, é esse processo. Já a certificação é um olhar voltado especificamente para você. Então, não tem essa questão de se outra organização estiver mais bem preparada que eu não vou conseguir, né? E até por isso a gente não gosta atualmente de fazer essa interdependência. A gente entende como coisas muito complementares. Hum. Qual o recado que você daria para o gestor de uma organização que está pensando em se inscrever na certificadora social? Olha, eu acho que o processo de você se inscrever para uma certificação é uma decisão que deve ser muito bem tomada, porque não é um processo simples, a gente sabe isso e a gente não gosta de mentir para as organizações falando que é super fácil. Não, é trabalhoso, é complexo, mas é desse cenário trabalhoso e complexo que saem coisas muito boas. Não só o reconhecimento, estão falando aqui do resultado final, você tem uma certificação, mas sim de todo o processo. Então, a gente, enfim, ele cobra na certificação 41 critérios bem específicos, publicados, disponíveis no nosso site, e que, como eu falei, fazem um passeio ali por toda a realidade da organização. E muitas organizações entendem esses critérios como um norte. Então, atuam todos os dias e desenvolvem projetos antes de realizar a inscrição e também durante o processo para fazer algumas adequações, entendendo que aqueles critérios vão fazer diferença no seu desenvolvimento institucional e vão colocar eles nesse grupo de organizações que têm qualidade e bons padrões, né? Seguem ali o que a gente entende como excelência. E quando a gente fala a gente entende, não é só 3 pessoas, mas sim, assim como o processo de jurados, né, do prêmio, a gente tem uma comissão aqui de parceiros, né,
pessoas, indivíduos, mas também outras organizações e instituições que desenvolvem com a gente as versões do selo, né, da certificação. Então, é isso, é um processo transformador, tanto para o prêmio quanto para a certificação. É um desafio, não é simples, mas é desse trabalho duro que as coisas evoluem, né? Que é dessa forma ousada também de se expor um pouco. Tem isso, tá? Muitas organizações têm medo de falhar, mas a partir da falha que a gente consegue entender o que que a gente precisa fazer de diferença, né? Você não concorda? Então, é um pouco disso. Bom, estamos finalizando praticamente aqui o nosso bate-papo. E eu vou retomar uma conversa pegar um fio que você começou lá, né, falou lá no início, que é sobre as expectativas para os próximos tempos, né, do Melhores ONGs, das certificações. Então, o que que vocês almejam para daqui para frente? Ah, legal. É um momento muito alegre, né? Como eu te contei, a equipe está super contente nos próximos passos do prêmio. Retomando o que eu falei, esse ano, então, a gente teve as 2 primeiras edições internacionais, com muita felicidade no México e na Colômbia. E no Brasil a gente teve essas 3 edições. E progressivamente a gente quer estar, então, atuando de forma regional em todas as unidades federativas do Brasil. Então, a nossa meta é que em 2026 a gente esteja em 10 estados diferentes, fazendo essas celebrações. E dessa forma a gente vai, como eu disse também, passando de um formato Oscar para um formato Miss, em que a gente vai ter esses reconhecimentos nacionais e daí a gente vai ter também o desenvolvimento ali para edição nacional. É muito trabalho, também muita conexão com os territórios. A gente está num momento de conversa com vários parceiros regionais também que podem ajudar a gente a viabilizar essa presença nos estados. Então, se você que está aí tem uma forte atuação no seu estado, gostaria de nos ajudar a fazer com que a gente adentre aí, e chegue com força, que mais organizações se inscrevam, estamos super disponíveis. É, mas é isso, a missão para os próximos meses é estruturar esse nosso crescimento não só internacional, mas como aqui no Brasil também regional. Eu vou te fazer uma pergunta sobre a questão dos prêmios internacionais, das entregas internacionais. Eh, Há diferenças entre o terceiro setor para fora do Brasil e o brasileiro? Cada país vai ter suas peculiaridades, né? É comum que a gente faça muito essa comparação com o setor americano, né? Que tem um comportamento de atuador diferente, que tem suas leis, enfim. Então, a gente precisou regionalizar muitas coisas. E foi um grande processo de aprendizado, né? Que assim, olha, no Brasil funciona dessa forma. E aí, com os nossos parceiros locais, os jurados também, toda essa comissão de cada país, a gente foi traduzindo como deve ser o prêmio naquela região. Então, tem bastante diferença, sim, em algumas coisas que a gente avalia, também na condução disso, justamente para entender a realidade do setor naquele país. Então, o México tem suas peculiaridades, assim como a Colômbia também tem outras. Mas foi tranquilo essa, entrada nesse mercado novo? Foi, com a ajuda desses parceiros a gente conseguiu fazer edições muito legais. Bom, claro, aqui no Brasil a gente já tinha uma atuação, o Marcelo Stravis, que é o fundador de todas essas iniciativas, já é um grande nome por aqui, então, claro que foi muito mais fácil desenvolver as coisas aqui no Brasil, né? Lá existem esses desafios da gente mostrar como que isso é muito legal no Brasil, como que isso fez diferença no Brasil e como isso pode fazer um impacto positivo lá, né? É até uma história que a gente cita de vez em quando sobre o Oscar, né? Que a gente adora se comparar com o Oscar, uau. Mas o Oscar ele foi criado antes do auge da indústria de Hollywood. Isso é um fato interessante da história, né? E aí essa premiação, ela ajudou a fortalecer o cenário industrial dos filmes de Hollywood. Então, ele não foi criado depois que a indústria cinematográfica estava forte em Hollywood, né? Foi construído conforme. Então, é um pouco disso que a gente conta também nessa internacionalização. É um pouco disso como foi aqui no Brasil também. Então,
cria-se essa questão às vezes, nossa, será que esse setor aqui desse país, essa região está preparado já para receber esse tipo de reconhecimento? Sim, tem organizações aqui que merecem isso já e juntos vamos fortalecer todo o setor da região. Quiçá todas as organizações pudessem receber o prêmio, né? Quiçá, seria É. ótimo. A gente quer reconhecer todas, né? Sérgio, obrigada pela sua presença aqui, pela generosidade do seu tempo aqui com a gente, com compartilhar tanta informação. Deixa aberta aqui para suas considerações finais. Imagina, obrigado você. É super importante a gente estar aqui falando do prêmio, também das outras iniciativas. Como considerações finais, eu acho que é um pouco do que a gente já falou, das organizações focarem nisso, irem atrás desse reconhecimento, não terem medo de falhar e de receber um não, ou ter essa ilusão de que elas não estão preparadas para esse tipo de desafio dentro da história da organização, né? Não tem momento ideal. É uma coisa que eu falo em todos os lugares que eu vou, palestra, webinar, não tem momento ideal para você procurar esse tipo de reconhecimento ou uma certificação. Sempre vai ter alguma coisa para você melhorar na sua organização. Sempre vai ter uma fraqueza, mas se você não ir atrás disso agora, você vai depois? Acho que não, entendeu? A gente vai procrastinando muito. E a realidade das organizações é árdua. São muitos pratinhos para equilibrar e a gente entende isso. Mas existem aquelas coisas em que se a gente dedicar tempo, força nisso, outras coisas virão com mais facilidade também. Então, não é só o prêmio pelo prêmio, não é só um certificado pelo certificado, mas sim toda a jornada desenvolvida a partir daquilo. Então, espero que as organizações que estão aqui assistindo a gente tenham esse ímpeto e vão atrás. Então, mais uma vez, para as pessoas conhecerem ainda mais o site de vocês? Certificadora.social e prêmiomelhoresongs.org para vocês nos encontrarem aí as nossas iniciativas e obterem a inspiração necessária para fazer a diferença. Sérgio, obrigada de novo. Obrigado Obrigada a mesmo. você. E obrigada a você que esteve conosco em mais essa edição do Conecta Terceiro Setor. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima entrevista.